E o Corinthians acaba de sofrer seu terceiro transfer ban, que pode impedi-lo de registrar atletas pelos próximos 6 meses. Pelo menos essa tinha sido uma promessa feita pela CNRD em caso de nova inadimplência do Corinthians. Para você entender essa história, na última sexta-feira venceu o prazo da terceira parcela de um acordo grande que o Corinthians fez com a CNRD e o Timão não fez o pagamento de 8 milhões de reais. Na parcela não paga anteriormente, a segunda parcela, o Corinthians chegou a ficar 3 meses suspenso, impedido de registrar atletas, mesmo depois de fazer a quitação. E depois desse novo impasse, a CNRD já havia prometido aos credores do Corinthians que, em caso de uma terceira inadimplência, a punição seria a aplicação do transfer ban por 6 meses. O Corinthians já está impedido de registrar atletas também por essa questão. Já não estava podendo contratar jogadores por conta de dívidas com o Philadelphia Union, referentes à compra do José Martínez, 8 milhões de reais, e quase 2 milhões de reais de multas que foram aplicadas pela FIFA em derrotas do Timão no tribunal e que não foram pagas. Então hoje, o Corinthians tem 3 transfer bans contra si. 8 milhões de reais pelo José Martínez, 2 milhões de reais das multas e essa punição da CNRD imposta na sexta-feira por conta do não pagamento dos 8 milhões de reais. Na teoria, se o Corinthians pagar esses mais ou menos 18 milhões de reais, estará livre para contratar, certo? O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, que é parte dessa lista de credores do acordo da CNRD, garante que vai cobrar que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas faça valer a promessa que deu, de que vai deixar o Corinthians impedido de registrar atletas por 6 meses. E se isso acontecer, Wesley, Arthur e qualquer outro reforço não será contratado nessa janela de transferências, situação extremamente delicada, que tem e reflete tudo o que é hoje o Corinthians em relação à sua incapacidade de pagamentos. Timão que não conseguiu fazer ainda o pagamento dos direitos de imagem do mês de maio. E nessa semana que está por começar, vence o segundo mês dos direitos de imagem do mês passado. Só para completar, o presidente Osmar Stabile, com quem conversei ao longo da semana, prometeu dar prioridade às quitações de salários atrasados com os atletas. Somente depois é que ele vai pensar no pagamento dessas dívidas na FIFA e na CNRD. O que você pensa sobre o risco de o Corinthians não conseguir contratar qualquer atleta nessa janela da metade do ano? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar sobre o Corinthians, vai? Péssima notícia, nesse sábado e domingo, né, nesse final de semana, o Corinthians recebeu mais um transfer ban, o terceiro. Já tinha uma dívida de 8 milhões de reais com o Philadelphia Union pelo José Martins. Havia uma dívida de quase 2 milhões de reais por 3 multas que a FIFA aplicou em processos que o Corinthians perdeu, mas o terceiro transfer ban é nacional. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas resolveu por punir o Corinthians com o veto à inscrição de atletas pelos próximos 6 meses. Tudo porque o Corinthians, na última sexta-feira, não conseguiu fazer o pagamento da terceira parcela de um grande acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Corinthians tem uma série de credores, uma série de dívidas, e fez um acordo extremamente vantajoso para ele, só que o Corinthians não tem conseguido fazer os pagamentos. Na última vez que ele atrasou um pagamento, o Corinthians ficou 3 meses proibido de registrar atletas. E a promessa feita pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas era de que se o Corinthians atrasasse o próximo pagamento, ele ficaria 6 meses sem registrar jogadores. Conversei nesse final de semana com o Cristiano Dresch, que é um homem forte do futebol do Cuiabá, e ele disse que vai cobrar que a CNRD faça valer essa promessa, tá bom? O Souza quer saber se o Corinthians vai trazer o Arthur ou o Leonardo. Depois de mais esse transfer ban, existe o risco de o Corinthians não conseguir trazer ninguém, porque se a CNRD cumprir a palavra, ela vai deixar o Corinthians 6 meses sem poder registrar atletas, tá bom? Anderson José, qual é real a oferta de 20 milhões de euros mais 4 de bônus da Juventus pelo André? Cara, não acredito nessa oferta porque o Corinthians estava pedindo 18 mais 4. Se pintasse uma oferta dessa, não teria por que a Juventus oferecer 20 mais 4, levando em consideração que o Corinthians já pedia 18 mais 4. Mas vou mandar mensagem aqui, ó, para o empresário dele. Chegou a oferta oficial da Juve pelo André. Vamos ver. O que eu tinha ouvido nem foi do Diogo Silva, foi de uma outra pessoa do Corinthians, é que a conversa com a Juventus havia esquentado, tá? E a expectativa é de que chegasse uma proposta oficial. O PHAC, Nicola atualiza sobre Corinthians e Memphis, transfer ban demais, BOs.
Nenhuma novidade em relação ao Memphis, o que está muito claro é que o Memphis só volta ao Corinthians se houver a renovação do contrato. Ele tem vínculo com o Corinthians até 31 de julho, ou seja, poderia já ter voltado da Copa, depois de curtir um período de férias, para se reapresentar e jogar para o Corinthians nos 3 jogos que o clube ainda faz daqui até o fim do mês. Mas o Corinthians optou por permitir ao Memphis só retornar se houver a renovação do contrato. E já ficou praticamente o mês inteiro de junho à disposição da seleção da Holanda. Vai ficar também o mês de julho, Corinthians gastando 12 milhões de reais sem poder utilizá-lo. O Diogo Seu acabou de responder, mandei aqui. Chegou a oferta da Juve pelo André? Não. Mas deu uma esquentada, né? Te pergunto por que me escreveram na live dizendo que a Juve mandou 20 mil de euros fixos mais 4 mil em bônus. Vamos ver se a gente consegue avançar alguma coisa para vocês por aqui ao vivo, tá? Vai mandando a sua pergunta aí que eu vou respondendo por aqui. Danilo Santos está pedindo as novidades do Corinthians. Acho que a mais positiva, que me foi contada pelo presidente do Corinthians, do Osmar Stabile, eu conversei com ele nesse meio de semana, é de que a Caixa não está mais sozinha na busca por uma negociação com o Corinthians pelos name rights. Segundo o Osmar Stabile, há 2 outras empresas interessadas, tá? Severino Costa, Nicola, será que o São Paulo pode dar um chapéu no Corinthians pelo Wesley, já que o Corinthians não pode inscrever ninguém? O Severino, eu ainda acho que não dá para cravar que o Corinthians não vai conseguir inscrever ninguém, até porque a CNRD não é dos órgãos mais respeitáveis, né? Numa dessa, o Corinthians faz o pagamento da parcela de 8 milhões de reais que venceu na sexta-feira e consegue a liberação para registro de atletas. Sobre o Wesley teve proposta oficial do Cruzeiro, ele esteve perto de se tornar reforço do Cruzeiro e acabou se mudando para o Corinthians, ou acertando com o Corinthians, porque ele é corintiano fanático. Até por conta disso, acho difícil que ele pinte no São Paulo, tá? Nicola, não foi no programa que eu vi que um diretor do Corinthians não devia mais ao Cuiabá. Foi impressão minha ou existiu? Bom, eu conversei com o Cristiano Dresch, não, aqui não foi. Eu conversei com o Cristiano Dresch de ontem para hoje, e o Cristiano falou que o Corinthians não pagou a parcela da última sexta-feira, só para o Cuiabá eram 800 mil reais, tá? Da parcela do Ranieri. Boa noite, Nicola, chegando agora e o Corinthians pagando as contas? Não está pagando não, Guris. Venceu na última sexta a parcela da CNRD que não foi paga. Nessa semana que está entrando, o Corinthians vai para o 2º mês de inadimplência nos direitos de imagem, a menos que consiga pagar a do mês de maio, senão ele vai completar 2 meses de direito de imagem. Tem aqueles outros 10 milhões de dívida na FIFA, cara, a coisa tá bem feia, tá? Boa noite, Nicola, sobre o transfer ban do Corinthians, alguma novidade? São 3 as pendências, tá? O Corinthians alega que ainda não foi notificado dessa 3ª pendência, mas a Câmara Nacional de Resolução de Disputas vai impor mais um ban ao Corinthians. E aí tem um detalhe importante, na sexta-feira venceu a parcela de 8 milhões de reais que o Corinthians não pagou. E a CNRD havia prometido aos credores que se o Corinthians atrasasse essa 3ª parcela, deixaria o Timão 6 meses sem poder registrar atletas. Quando o Corinthians atrasou a 2ª parcela, o Corinthians ficou 3 meses sem poder inscrever jogadores. Se ficar 6 meses, o Corinthians perde essa janela de transferências. Informação exclusiva, além das negociações com a Caixa, Corinthians trabalha com otimismo para a venda dos name rights de seu estádio com outras 2 empresas, e essa revelação me foi feita pelo presidente Osmar Stabile. Entrei em contato com o presidente nessa quinta-feira para perguntar como é que andavam as negociações em relação à Caixa. Desde o ano passado, o Corinthians tenta um acordo com a Caixa para que o banco estatal dê nome ao estádio do Corinthians e em troca zere aquela pendência do financiamento que hoje gira na casa dos 650 milhões de reais e que tem juros astronômicos. Pois bem, o presidente se mostrou bastante otimista com outras 2 negociações de empresas que procuraram o Corinthians com a intenção de comprar o nome do estádio alvinegro. Com a lembrança de que desde o ano passado a multa para quebra do contrato com a Impera Pharma, que dá nome ao estádio alvinegro, caiu para algo na casa dos 50 milhões de reais. O Timão entende que o atual contrato está muito baixo, 300 milhões de reais por um vínculo de 20 temporadas. Isso equivale a mais ou menos 15 milhões de reais por ano de receita com name rights. A ideia do Corinthians é elevar para algo na casa dos 50 milhões de reais. E o fato de o Palmeiras ter trocado recentemente seus name rights ajudam nas tratativas. A gente deve ter novidades nos próximos dias. O presidente do Corinthians está bastante otimista de que essa pode ser uma nova e importante fonte de receita para o clube.
E as conversas entre Corinthians e Juventus da Itália por André esquentaram. Não dá para dizer que o acordo está fechado, mas a coisa tem evoluído. Eu já havia contado para vocês 2 semanas atrás sobre uma videoconferência que aconteceu entre Corinthians, Juventus e os representantes do atleta. Nesse meio tempo, de 14 dias, a Juventus acenou com uma proposta mais próxima daquilo que o Corinthians pede. Hoje o Timão exige 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, pelos 70% dos direitos a que tem nesse negócio. Importante registrar que o presidente Osmar Stabile quase vendeu o André ao Milan por 17 milhões de euros durante o primeiro semestre. O Stabile chegou a aceitar a proposta, mas diante da pressão de torcedores e do então técnico do Corinthians, Dorival Júnior, o Stabile recuou e desistiu da negociação. O Milan se irritou e saiu da jogada. A Juventus surge como esperança, até porque o Corinthians precisa vender atletas. A estimativa, a necessidade de uma arrecadação com transferências de jogadores nessa janela da metade do ano de algo na casa dos 25 milhões de euros. Ou seja, nem a venda do André por si só seria suficiente para suprir toda essa necessidade. Volante revelado na base do clube, hoje com 19 anos de idade, e que disputou em 2026 29 jogos com 5 gols marcados. Desses 5, 2 foram na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, na vitória contra o Grêmio por 3-1 lá em Porto Alegre.